Com alegria, encontramos-nos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, para todos que neste momento estão em sintonia conosco. E vamos com muita alegria, com muito otimismo, iniciarmos esta semana, que é a última semana especialmente do ano litúrgico, quando domingo celebramos o coroamento do ano litúrgico 2021, para iniciarmos no próximo domingo, o primeiro domingo do Advento, de preparação para o nascimento do Cristo Jesus, o nascimento no nosso coração para o ano 2022. Então, especialmente para todos e cada um de nós, sabemos que faz um grande bem para todos e cada um de nós a música. Pela música nós vamos nos elevando e elevando para o transcendente, para o eterno, para o infinito, para o absoluto, porque a música, especialmente a música clássica ou a música com os cânticos que vão espiritualizando a nossa vida, nos unindo cada vez mais a Cristo Jesus. E por que estamos falando da música? Porque celebramos hoje o dia de uma grande jovem voltada para Deus, especialmente numa união íntima com a Sagrada Eucaristia e também uma grande devota de Nossa Senhora. Como já falei aqui mais de uma vez, Nossa Senhora tem mais de 5.000 títulos no mundo inteiro, mas sempre é a mesma mãe de Cristo Jesus e nossa mãe. Você poderá, se quiser, você não é obrigado de ser devoto de Nossa Senhora. Eu, Padre Pedro, sempre fui muito devoto de Maria Santíssima, aprendi isso dos meus pais. E feliz aqueles que procuram o amparo da Mãe do Cristo e Nossa Mãe, porque Nossa Senhora vai sempre nos conduzindo, nos encaminhando para o seu Filho Cristo Jesus, o Redentor, o Salvador. E Santa Cecília era realmente muito devota de Nossa Senhora. E Santa Cecília passou por muitos sofrimentos pelos inimigos de Cristo Jesus. Ela era pagã, mas converteu-se, abraçou o cristianismo, a mensagem de Cristo Jesus e procurou vivenciar. Há pessoas que são batizadas e procuram, às vezes, seguir Cristo, mas muitas vezes estão completamente desligadas, andando longe de Cristo Jesus e da sua mensagem. Santa Cecília não, pelo contrário, vivia o seu batismo, vivia a sua fé. E por isso mesmo ela foi muito perseguida por aqueles que não aceitavam Jesus Cristo, ou seja, pelos pagãos. E por isso ela passou por muitas injúrias, muitos sofrimentos, muitos tormentos. E a tal ponto que no ano 225 ela foi decapitada, foi simplesmente, cortaram-lhe a cabeça. E ela é a padroeira da música e dos músicos. Quantos corais que existem, inclusive
O coral aqui da Catedral Metropolitana, onde eu trabalhei 25 anos, nossa paróquia Nossa Senhora do Desterro, e a copadreira Santa Catarina, que estamos celebrando agora na próxima quinta-feira, é o coral que o Padre Ney, que está feliz na eternidade, sem dúvida nenhuma, grande músico e grande compositor de muita música que deixou, ele está na eternidade, sem dúvida nenhuma, escutando tantos corais, tantas pessoas fazendo solos maravilhosos com a música que ele compôs. Bem, e o coral Santa Cecília da Catedral sempre estava entoando o cântico e elevando as mentes e os corações, especialmente aos domingos, na missa das 19h30. E os santos, então, de hoje, Santa Cecília, Santa Áfia, São Pragmácio e os santos mártires, que nós celebramos, Estevão, Marcos e Filemon. Hoje também, então, é o dia da música e bem como o dia dos músicos. Exaltemos e adoremos Cristo Jesus, especialmente como Rei do Universo, o Rei dos corações, especialmente de todos nós que procuramos seguir a mensagem de Cristo Jesus, procuramos sempre abrir a nossa mente e o nosso coração para o Cristo Jesus. E nesse final de semana terminamos o ano litúrgico em toda a Igreja Católica no mundo, foram lidas as mesmas leituras, onde lemos Cristo Jesus como Rei do Universo, o Rei de todos os corações que procuram seguir a sua mensagem, especialmente, então, pelos Salmo. Nós vamos invocar a Cristo Jesus, onde nós rezamos: Deus é Rei, e se vestiu de majestade, glória ao Senhor Deus. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor Deus. Que continuemos nós sendo sempre bons filhos e irmãos de Cristo Jesus, filhos adotivos de Deus, nosso Pai e Criador. E se nós abrirmos a palavra de Deus, especialmente em São João capítulo 18, versículo 36, onde nós encontramos exatamente a passagem do diálogo de Pilatos, governador Pilatos com Jesus Cristo. Nós sabemos que Pilatos era governador, mas era pagão. E agora, então, Pilatos, nós lemos aqui no versículo 37, e depois, aliás, do 36 e o 37. Perguntou, então, Pilatos a Jesus: És, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. E no versículo 36, onde Cristo Jesus afirma: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, viriam meus anjos para me defender contra todas as potências inimigas. Então, Cristo Jesus vem ao nosso encontro para que nós procuremos sempre segui-lo, não nos agarrando aos bens caducos, transitórios e passageiros, mas sim construindo sempre mais a nossa espiritualidade para garantirmos a cada um de nós a nossa felicidade. Então, o reino de Cristo Jesus não é um reino material, mas é sim um reino espiritual. Não é um reino que simplesmente se dissolve, mas o reino de Cristo Jesus é um reino eterno. E Cristo, então, reina, vence e impera quando todos os reis, monarcas, princesas, presidentes, rainhas vão passando por este mundo. Cristo Jesus continua sempre atuante e vivo. E, conforme nós lemos, por exemplo, lemos claramente numa passagem, aliás, diversas passagens, onde nós lemos, por exemplo, em São Mateus, capítulo 24, e versículo 35. Mateus, capítulo 24, e versículo 35, o que é que nós lemos lá? Céus, aqui diz bem claramente, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a mensagem de Cristo Jesus, a palavra de Cristo Jesus continua sempre atuante. Tudo vai passando por esta vida. Se nós olharmos, por exemplo, onde é que estão os imperadores no tempo de Cristo Jesus, que tanto mal fizeram ao Cristo Jesus, que o perseguiram? Onde, por exemplo, está César Augusto, Calígula, Nero, Vespasiano, e poderíamos citar tantos outros imperadores romanos que simplesmente perseguiram a Igreja de Cristo, e ela continuou até hoje. E todos esses reinos, esses imperadores passaram por esta vida e se encontram, não sabemos, não podemos julgar, se encontram na eternidade, não sabemos se felizes ou infelizes. O julgamento compete somente a Cristo Jesus, pois lemos em São Mateus, capítulo 7, versículo 1, não julgueis e não sereis julgados. Então, deixemos o julgamento, sabemos que Cristo Jesus tem um coração bondoso, um coração generoso. Por exemplo, se olharmos Cristo Jesus pendente do alto da cruz, e ali está exatamente ao lado de Cristo Jesus São Dimas, que era um grande malfeitor, um grande criminoso, mas se arrependeu. Ofereceu ali os seus sofrimentos em união com Cristo Jesus, que também estava sofrendo. E ele então se arrependeu, e conforme nós ouvimos e lemos muitas vezes a passagem de Cristo Jesus, por maior que seja o pecador, se ele se arrepender, fizer penitência, aceitar o sofrimento por amor ao Cristo, é o que São Dimas estava aceitando. E ali se arrependeu, e o que é que ele disse para Jesus? Jesus, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que é que Jesus lhe disse? Você poderá ler na palavra de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao passo que o outro
malfeitorato, um outro criminoso, estava revoltado no meio do sofrimento, ainda injuriando Cristo Jesus. Se és o Filho de Deus, desce da cruz e tira-nos daqui desse sofrimento. Tanto é que São Dimas reclamou contra Gestas. O nome dele não está aqui na Bíblia, Gestas, mas nós sabemos por outros livros, por outros pergaminhos. Então, o nome. E São Dimas disse para ele: nós estamos aqui porque merecemos, mas este inocente Cristo Jesus, que mal ele fez. Então, especialmente, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E os imperadores e príncipes, se nós perguntarmos-nos onde é que vamos encontrar a resposta, por exemplo, de tantas, por exemplo, o reino de Cristo Jesus já vivia há 1000 anos, quando o grande conquistador Guilherme, na Inglaterra, instalou lá, fundou lá, com seus familiares, a dinastia dos anglo-saxões. Depois de dezenas de anos, terminou essa dinastia. E Cristo, o reino de Cristo, vence, impera e reina para sempre. E se nós olharmos e sabemos pela história universal que o reino de Cristo Jesus já existia há 1200 anos, quando a Áustria, que dominava, por assim dizer, na época o mundo, fundou lá a dinastia dos Habsburgos. Você já ouviu falar? No entanto, já desapareceu completamente, não existe nenhum vestígio, a não ser o nome de Habsburgo nos livros, muitas vezes ali nas páginas mortas de livros. E veja bem, prossigamos nesta reflexão. A Igreja de Cristo continuava no meio de perseguições e também voltado sempre para o Pai eterno. E quantos mártires a Igreja no decorrer dos séculos foi tendo, e era o ano 1600, e quando então na Rússia dominava a família dos Romanov, e criaram também a dinastia dos Romanov. Talvez você nunca ouviu falar deste nome Romanov, e realmente desapareceu. E o reino de Cristo continua vivo, mesmo no ano 1600, continua vivo. É o reino eterno, o reino de Cristo Jesus. Céus e terras passarão, mas a minha mensagem não passará, continuará sempre viva, nos diz Cristo Jesus. E ainda mais, vamos ver, por exemplo, onde é que está Nero? Nero que dizia, ele que incendiou, lá no 1º século, incendiou completamente Roma, na sua loucura, e deu a culpa aos cristãos. E de noite, para ele passear, ele mandava os soldados colocar postes e amarrar nos postes os cristãos, e colocava betume, uma espécie de óleo, e para iluminar a passagem para Nero, então os cristãos eram ali queimados, já repletos de óleo, para que Nero pudesse caminhar ali à vista desses cristãos que davam a sua vida, mas não renegavam a sua fé. Eu quero sufocar o nome dos cristãos. E o que é que aconteceu com Nero? Você já soube?
pegou um punhal e cravou no próprio coração, matando-se a si mesmo. E se nós olharmos para mais pessoas, Juliano Apóstata, ele também dizia: eu quero acabar com todos os cristãos, seguidores da mensagem de Cristo Jesus. Quando ele depois vai para a guerra, Juliano Apóstata é ferido e ele prostrado ali no chão, entre a vida e a morte, ele ainda pega um punhalzinho de areia, joga para cima, e o que é que ele diz? Tu, Jesus, tu, Galileu, tu, Nazareno, venceste. Morreu assim estupidamente. E ainda mais, se nós olharmos, por exemplo, para Voltaire, por exemplo, que tanto perseguiu a Igreja de Cristo Jesus, e o que é que aconteceu? Ele também dizia: eu escrevo para eliminar, para destruir esse nome dos seguidores de Cristo Jesus. Tem que ser apagado o nome de cristão, porque nós sabemos que cristão vem da palavra Cristo. Apagar o nome de cristão. E o que é que aconteceu com ele? Mais alguns anos, e ele então, bem doente, no meio das dores, ele mordia as próprias cobertas como um cachorro, como um cão que morde as cobertas, um cão nervoso. E assim poderíamos analisar muitos outros personagens. Mas vamos ainda ver, por exemplo, o grande Napoleão Bonaparte. Você estudou História Universal? Foi alguém que veio varrendo, por assim dizer, destruindo as cidades da Europa, botando fogo, especialmente os soldados abusando das moças, abusando sexualmente das mulheres. E quando Bonaparte chegou em Roma, o Papa vai ao encontro dele, pedindo para ele que ele não destruísse Roma, que ele procurasse respeitar as pessoas, que ele se voltasse para Deus. Mas ele então, naquela angústia, naquela ira infernal, o que é que fez? Deu uma bofetada no rosto do Papa. E o que é que aconteceu logo em seguida? Não é o Padre Pedro. O Padre Pedro está apenas relatando aquilo que estudou há diversos anos atrás. Simplesmente Napoleão Bonaparte, na grande batalha, logo em seguida que deu a bofetada no Papa, então, na grande batalha de Waterloo, em 1814, perdeu completamente a batalha. E ele que havia dado uma bofetada ao Papa, que prendeu o Papa na ilha Santa Helena e humilhou então o Papa, deixando este homem de Deus, esse homem da paz, porque todo Papa sempre procura levar as pessoas pelo caminho do bem, caminho da paz, caminho da felicidade. O Papa preso por causa deste estúpido Napoleão Bonaparte. Agora ele perdeu a batalha, e o que é que aconteceu? Ele é preso na ilha Santa Helena, e o povo traz triunfalmente, gloriosamente, de volta o Papa, no meio de ovações, no meio de alegrias, e levam para a ilha Santa Helena, quem? Aquele que queria destruir Roma, aquele que tanto mal fez em tantas cidades da Europa. Vemos aqui o dedo de Deus, sem dúvida nenhuma. E Napoleão Bonaparte está na prisão. Depois de uns 4, 5 dias, o Papa soube, aquele que recebeu uma bofetada, soube
que Napoleão estava, por assim dizer, morrendo lá na prisão, porque os próprios amigos dele se mandaram todos, tinham perdido a guerra, então fugiram, e Napoleão estava preso, morrendo de fome. O que é que o Papa fez? Pediu que duas religiosas, duas irmãs de caridade, fossem lá e levassem sempre a comida para Napoleão Bonaparte. Isso é seguir aquilo que nós lemos em São João, capítulo que eu já li aqui mais de uma vez. São João, capítulo 15, versículo 17, onde Cristo, antes de ascender aos céus, falou claramente: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, Cristo Jesus é um rei manso, um rei humilde, um rei que nós podemos e devemos sempre seguir. Ele sempre nos incentiva. Cristo Jesus quer ser nosso amigo, que procuremos com muita alegria seguirmos a esse Cristo Jesus. Nós, em nossa paróquia, teremos diversos encontros de confraternização. Já no sábado que passou, tivemos encontro especialmente das pessoas necessitadas, das pessoas que recebem na nossa paróquia a cesta básica e roupas, mais ou menos umas 180 para 190 pessoas, famílias que são visitadas, realmente pobres, necessitadas. E os nossos telespectadores vamos anunciar Gladys e Luiz Kuhn, John Sens e sua senhora, ainda Nairton Guedes, Luiz Fernando Curcio, Ricardo de Andrade, Toloá de Mesquita, Daniel dos Santos, e ainda temos Anésio Brinning, João Alexandre Silveira, Ronaldo Lemos, José Gil, Paulo Roberto Oliveira, Salvador Testa, Nerilda Maia, Ivone Ouriques Aguiar e Osli Benck, sua esposa Sônia. Igualmente, nós felicitamos a todos, 3 milhões e tantos adolescentes e jovens que ontem fizeram o seu Enem, a sua prova, e que o Espírito Santo, por certo, iluminou a todos aqueles e aquelas que lutaram, que se esforçaram. Nós rezamos nas Santas Missas e pedindo ao Divino Espírito Santo que realmente iluminasse aqueles estudantes que lutaram, se esforçaram durante os anos de estudos. Hoje à noite nós teremos às 18h15 a Santa Missa com novena, em louvor a Santa Catarina de Alexandria, cujas Santas Missas mais festivas será celebrada agora no próximo domingo, dia de Santa Catarina. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, saúde, alegria, felicidade, otimismo, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, agora a bênção da água e a bênção para todas as pessoas enfermas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, se Deus quiser.